já ia no mercado fazer compra, já fazia comida para ele. Eu chamava ele para jantar, o Donoquinho não vinha, ficava lá viciado nas tecnologias, blá, blá, blá. Eu falei para ele, Rodrigo, se você não tomar jeito, eu vou ficar com meu ex. Hoje vamos conhecer um casal. Amor, começou o programa. Só um minutinho, tô terminando aqui. Começou o programa. Calma. Sai desse WhatsApp. Você não para, Presta só um atenção minutinho. em mim. Eu tô falando com você. A gente está brincando aqui, mas isso acontece muito com muitos casais. Inclusive, a história do casal que nós vamos apresentar hoje ficou 7 anos em crise. Sabe qual o motivo? Exatamente esse aqui. O marido ficou pelo menos uns 4 anos pendurado no celular ou ligado no computador. Mas esse é só um pequeno resumo das diversas situações que aconteceram com a Gláucia e com o Rodrigo, que vocês vão ver ao longo do programa. Vamos começar apresentando o Rodrigo e saber quais os fatos que mais marcaram a vida dele até conhecer a Gláucia. Acompanhe com a gente. Eu vim de uma família de 3 irmãos, onde era uma família, de certa forma, um pouco disfuncional. Muitas brigas, muitos problemas. E eu acreditava piamente que talvez todas as famílias fossem dessa forma. Eu sempre sofri muito essa questão de bullying, desde o início, de infância. Talvez por eu não me relacionar muito com as pessoas e ficar de forma isolada, cuidando das minhas coisas, eu era bastante taxado. Após o meu pai falecer, realmente me impactou, porque eu me vi numa situação bastante complexa. O que eu vou fazer agora da minha vida? A primeira coisa que eu imaginei, eu preciso trabalhar, a gente precisa ter um rendimento, precisamos nos manter. Até que, depois de um certo tempo, eu conheci uma pessoa, ela era extremamente possessiva e ciumenta, e para mim foi um verdadeiro trauma passar por esse relacionamento. Foram 8 meses bastante conturbados. Depois de um tempo, eu conheci a filha de um amigo e novamente eu tive problemas muito semelhantes. Bom, passou um período também e eu conheci, visitando depois uma empresa, eu conheci uma pessoa. Eu me desiludi completamente depois desses 3 episódios e eu falei, realmente eu não vou focar mais em relacionamentos. O Rodrigo desde cedo sofreu por ser tímido e pelo jeito nerd dele. E depois do trauma da namorada problemática, ele estava fugindo de qualquer relação. É verdade, mas aí entra a Gláucia na vida dele para literalmente mexer com tudo. Vamos saber um pouco sobre ela. Acompanhe. Desde a minha infância, tive muitos problemas familiares com meu pai, que era alcoólatra. Aconteceu um fato que teve mais ou menos quando eu tinha 7 anos, meu pai agrediu tanto a minha mãe fisicamente que nós morávamos num sobrado e minha mãe pulou da janela, era alto. Ela pulou e ela falou, olha, ou eu vou embora ou eu morro. E a partir daquele momento, eu lembro que eu tinha uns 7 para 8 anos, minha mãe foi embora. Essa história é meio ruim para mim contar. Porque nessa fase, ele agredia a gente demais. Depois de 13 anos, meu pai veio a falecer com 51 anos de idade. Eu tive 5 relacionamentos até a minha idade atual. Eu não tinha objetivo nenhum de casar. Eu queria ter uma companhia para passear, para dar risada. Eu não queria casar. Eu conheci o Rodrigo num evento empresarial de negócios. Eu me interessei pelo tipo de trabalho que ele fazia, que era tecnologia. Eu também trabalhava com isso já. Bom, eles se conheceram no ambiente profissional. Onde será que eles se reencontraram, então? E a persistência da Gláucia já estava ali presente desde aquele momento. Acompanhe. Quando tive o primeiro contato com ele, me surpreendi pela inteligência que ele tinha. Dei o meu contato para a Gláucia, né, trocamos cartões. E eu acabei perdendo. Na verdade, eu deixei na minha calça, minha mãe lavou minha calça. Fiquei muito chateada com a minha mãe. Porque quando eu vi o papel todo despedaçado, falei, ai, nunca mais vou conseguir falar com esse rapaz, nunca mais. Simplesmente ela desapareceu
e não houve mais contato algum com a Gláucia. E eu comecei a frequentar uma palestra para cuidar da minha vida espiritual. E um certo dia eu avistei aquele jovem. Eu falei, não acredito, o que ele está fazendo aqui? Eu nem esperava, eu não sei se eu fiquei surpreso ou assustado com alguém cutucando as minhas costas. Eu não acredito que eu estou te vendo aqui. Simplesmente ela ficou, acho que, tão surpresa como eu. E eu acredito que nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, eu vi que nós tínhamos algo bastante em comum. E eu passei a olhar a Gláucia de outra forma, não somente como negócios e como um contato comercial. E eu falei, Gláucia, eu preciso entregar um questionário para você. Ficou até um pouco estranho. Ela me olhou com uma cara assim, como assim? Eu demorei 2 semanas para responder aquele questionário enorme, com medo de responder alguma coisa errada e perder a oportunidade de ter o príncipe encantado. Então eu fiz inúmeras perguntas, como você trata sua mãe, como você trata seu pai, você tem algum vício, você bebe, você fuma, você sai à noite, você não sai. Ficou um negócio assim muito esquisito no primeiro momento. E tudo que eu respondi, ele só dava risada quando eu entreguei esse papel e falava assim, nossa, que engraçado, você gosta das mesmas coisas que eu. E ela que teve a iniciativa de me pedir em namoro. Não passado muito tempo, mais ou menos uns 4 para 8 meses já em fase de namoro, ele se comportava muito bem, me tratava muito bem. Eu pedi ele em casamento. Bom, é até engraçado, né, ver eles falando assim. Mas será que um questionário realmente é a solução disso tudo? Porque enquanto o Rodrigo estava no mundo da lua, a Gláucia estava tentando trazer ele para a Terra, né? E muitas pessoas pensam, elas têm alguma metodologia para tentar fazer com que o relacionamento dê certo. Mas será que isso funciona? No caso deles, a gente vai acompanhar agora, porque o Renato e a Cris conversaram bastante com eles e nós vamos acompanhar essa entrevista agora. Nós vamos descobrir aqui agora com o Rodrigo e com a Gláucia como é que as coisas aconteceram logo em seguida do casamento. Gláucia e Rodrigo, você, Gláucia, teve que tomar a iniciativa para pedir o Rodrigo em casamento. Isso é atípico, né? Você, Rodrigo, parece que depois do casamento também faltou atitude de dar atenção para sua esposa. O que aconteceu exatamente? Bom, eu não estava muito acostumado na questão de relacionamento, e eu me vi casado, ainda mais que a Gláucia me pediu em casamento, né? Eu era tão tímido e eu me vi numa situação... Foi timidez mesmo, desculpe, foi timidez? Você queria, mas não teve atitude, ou você não estava nem pensando em casar ainda e ela apressou a situação? Eu queria casar, tinha intenção de casar, realmente me identifiquei muito com a Gláucia nesse período, mas eu acho que eu ainda tinha um pouco de timidez, sim, a ponto de ela se expressar em querer se casar comigo. Mas então... é interessante isso, né? Isso aí já era um sinal de que você não tinha muita atitude em relação àquilo que você queria. Você era um pouco mais acomodado, né? E aí, quando você se casou, você continuou sendo aquela pessoa mais acomodada. E a Gláucia teve que continuar pedindo em casamento, tomando as iniciativas, né? Eu posso dizer que eu precisei vamos dizer assim, me libertar dos meus padrões hereditários, crenças sociais, códigos culturais, porque cada um dava um palpite. E eu não sabia mais a quem recorrer. Então eu tive que ser neutro. Quer dizer, você não sabia cumprir o seu papel dentro de um casamento? Não sabia cumprir o meu papel. Gláucia, você tinha expectativas altas, eu imagino. Muito, né? Tanto que eu investi, pedi em namoro, namorei pouco tempo e pedi em casamento. Falei, esse rapaz tem um caráter bom. Rodrigo, eu te chamei aqui para dizer pela 5ª vez que eu quero ser sua mulher. Casa comigo. Gláucia, eu vou te falar outra vez. Eu não estou preparado para isso. O casamento é uma mudança muito grande. Outra coisa, eu não tenho casa, não tenho carro, eu não tenho nada. E eu, por acaso, tenho alguma coisa?
Eu não sei, de repente você está procurando alguma coisa, uma segurança. Em passar fome juntos, talvez? Eu tô interessada em você, em construir as coisas juntos. Poxa, Rô, a gente se dá tão bem. Aceita, vai? Olha, eu prometo que eu vou pensar, tudo bem? Tá. Até quando eu pedi em namoro, em casamento, ele ficou, não falou assim, sim. Então sempre me deixava, caramba, ele gosta, não gosta, ama, não ama, sempre me deixava com o pé atrás, sabe? Mas você achava que isso iria mudar depois de se casar? Sim, porque no fundo, Renato, eu percebia que ele era extremamente tímido e inseguro. Talvez por algumas decepções do passado, né? Ele era inseguro. Inicialmente, até para nos relacionarmos, né, para começar o namoro, eu tive dificuldade até mesmo em criar essa lista de perguntas para Gláucia, porque eu não tinha mais o direito de escolher errado. Vocês tinham a intenção de não errar. Sim. Vocês se amavam e tudo mais. Só que vocês não sabiam fazer um casamento funcionar. Não. Que é o caso de muita gente, a maioria dos casais não sabe. Tem um amor, tem a boa intenção, né? Poxa, eu vou ser feliz com essa pessoa aqui, eu vou ser marido, eu vou ser esposa. Mas como? Depois que diz o sim no altar e vai morar junto, não sabe mais o que fazer. Aí começam os problemas, que foi o que aconteceu com vocês. Depois do casamento, o que começou a acontecer? As suas expectativas eram umas, as dele outras, e o que de fato aconteceu? Primeiro, quando nós nos casamos, assinamos o papel. Nós fomos conviver junto na mesma casa. Até então, no namoro você não convive. Aí fui morar junto, para mim, veio um peso da responsabilidade. Primeiro, com as tarefas de casa. Preciso lavar, preciso passar, preciso ter horário, tenho que cortar amizades, preciso fazer o meu papel de esposa e eu não sabia administrar isso. Primeiro que o Rodrigo, ele trabalhava com algo que não tinha horário. E aí, os primeiros dias, não tinha o marido em casa. E eu fiquei assustada com isso. Falei, eita, cadê aquele príncipe que eu imaginei? Cadê aquela pessoa que eu sempre sonhei ter do lado, sempre ausente? Como é que era, assim, quando ele chegava em casa... Ele chegava em casa ou ele trabalhava em casa? Cris, muitas vezes, quando eu saía para trabalhar, que era por volta das 5 da manhã, o Rodrigo estava chegando e de olho vermelho. E eu não sabia exatamente o que ele fazia. De novo chegando em casa às 5 da manhã. Eu não vou nem perguntar outra vez onde você estava e ficar igual uma besta esperando uma resposta. Pode ficar aí, parado e mudo. Dá licença, vai. Bom dia. Então imagina assim, quando você casa, todo mundo hoje faz uma festa, compra utensílios, alimento. Primeira semana não tinha alimento dentro de casa porque eu não fiz compra, sabe? É falta de planejamento. Aí ele, tô com fome, eu falei, vai comprar. E a casa, quem vai limpar? Eu falei, então, vai limpar, eu preciso trabalhar. Desde o início, eu pensei, se casei com uma criança. Eu já estava numa situação, tudo estava errado. Eu fazia tudo errado, eu me dedicava tanto ao trabalho, estava errado. Eu chegava tarde porque eu tinha que entregar um software, estava errado. Eu saía muito cedo, estava errado. Tudo estava errado. Eu não tomava café da manhã dentro de casa, estava errado. Eu já estava tão frustrado que eu percebo que eu estava com uma relação interna muito ruim comigo mesmo. Quer dizer, ela começou a apontar todos os seus defeitos. Começou a apontar todos os defeitos. Como é que você reagia quando ela apontava? Mas era bastante também, não era um defeitinho. Mas era muitos defeitos. Eu percebi comigo uma coisa, eu tive um sentimento, em um dado momento, eu tive um sentimento assim, eu não estava mais gostando de mim mesmo. O Rodrigo chegou a reclamar comigo sobre os problemas que ele estava vivendo no casamento. E ele dizia que o nervosismo da Gláucia, e ela já dizia coisas para ele
que ele se entristecia muito, que já não gostava mais dele. Quando ela falava, puxa, você é uma criança, você não faz nada aqui direito, como é que era a sua reação? Então, a minha reação... Não falava nada? Eu, na realidade, sempre fui muito neutro. Eu aprendi já em uma certa ocasião, até frequentando palestras da terapia do amor, que assim, seja neutro. Quando um não quer, dois não brigam. Então, seja neutro. Ela me atacava, me atacava. Sabe, Não mostra expressão de raiva. Mas aí eu Mas que me dava trazia raiva, mais raiva pra ela. Isso gerava muito mais raiva. Um anjinho de asas. Assim, só que eu não atacava. Eu não atacava. Então ela falava, ela cobrava, tudo estava errado. E eu não entendia, eu continuava fazendo. E você ia lá jogar o Rodrigo, ele era videogame? cego, sabe? Cego. Ele não percebia nada de errado. E ele sempre falava pra mim, nossa, mas eu trabalho, eu faço de tudo por você e você nunca está satisfeita. Eu falava, meu filho, você não faz nada, acorda. O que você fazia por ele, assim, que era para agradar ele? Eu não vou mentir, não. Eu sempre fui uma pessoa ruim, assim. Então eu judiava dele. Dava um troco. Mas ele não reclamava? Não. Neutro? Mudo, cego e surdo. Você fazia o que para judiar ele? Primeiro que eu pegava e falava, ó, eu tô saindo, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Rodrigo, tá pronto? Vem! Depois eu vou. Preciso passar de fase. Você ainda não saiu desse sofá, Rodrigo? Não precisa ficar bravo, eu já vou jantar. Não, você não vai jantar. Você tá achando que isso aqui é o quê, meu filho? Da minha comida você não come mais. Se você quiser comer, vai ter que ir no mercado, cozinhar. As coisas aqui agora vão ser diferentes. Eu vou te tratar como você merece. Gláucia, eu trabalho, eu trago dinheiro pra casa. O que você quer que eu faça? O que eu quero? De você eu não espero muita coisa além disso mesmo. Você parece uma ameba. Nada faz você mudar, reagir. Eu tô cansada disso. Onde você vai? Eu vou dar uma voltinha. Tchau. Eu sempre fui muito independente. Eu achava um absurdo eu ter que tratar ele igual um neném. Ele tinha que participar. Por exemplo, eu já ia no mercado fazer compra, já fazia comida para ele. Eu chamava ele para jantar, o Donoquinho não vinha, ficava lá viciado nas tecnologias, blá, blá, blá. Aí peraí, eu vou ficar com fome? Jamais, eu vou comer minha jantinha. A Gláucia sempre reclamava do problema do relacionamento dela, em questão que o Rodrigo, ele ficava muito tempo em celular, computador, e isso acabava, querendo ou não, irritando ela. Às vezes eu encontrava minha irmã, às vezes eu falava, tá tudo bem, como você tá? Às vezes ela evitava, ela não gostava de falar muito da vida dela, pessoal. Mas ao perceber que eu via que ela estava triste e tudo, e aos pouquinhos ela foi falando que não estava mais se sentindo feliz, como foi no começo do relacionamento dela. Eles não estavam mais se entendendo. Mas é engraçado, Renato, porque assim, quando ela conheceu o Rodrigo, ela teve que pedir ele em namoro, ela teve que pedir ele em casamento. Quer dizer, ela, no fundo, ela já sabia que ele era assim. Tinha uma ideia, desligado, né? Ou deveria ter tido uma ideia, projetado lá pra frente, mas não conseguiu. Achava que o casamento ou ir morar juntos iria resolver o problema, que é o grande erro de muitos durante o namoro e noivado. Acham que tudo aquilo que eles viram de errado durante esse período vai magicamente desaparecer depois do casamento. Não vai, ok? Se qualquer coisa, vai piorar, tá? E então, aí, Renato, a pessoa que casa, você casa com uma pessoa que você vê, ela tem certos defeitos ou certas fraquezas, e você casa com ela mesmo assim, sabendo dessas fraquezas, você tem que ir, o certo seria, ok, eu estou aceitando essa pessoa do jeito que ela é. Eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa aqui, do jeito que ela é.
Mas as pessoas não fazem isso. Elas casam com essa pessoa aqui e depois de casa... Agora, você não pode ser mais assim. Aí que vem a injustiça depois do casamento. Sim, vem a decepção, né? Vem o desencontro de expectativas, vem as cobranças. Não que ele estava certo, não, né? Não que a pessoa, depois que casa, não tenha que melhorar. Tem que melhorar. Mas não é também cobrando, jogando na cara da outra pessoa, esperando que vai ser assim após o casamento, que as coisas vão mudar. Não é assim, né? Então, você também não sabia lidar com as reclamações dela. Ela disse que você se enfiava no videogame. Era um escapezinho para você? Exatamente. Eu precisava me concentrar no meu trabalho, nas minhas coisas, me dedicar em desenvolver novos projetos. E eu comecei a não ter mais cabeça. Ele se escondia de mim. Às vezes ele sentar e conversar comigo, ele ficava isento, porque na mente dele, até devido à educação que o Rodrigo tem, que eu nunca vi uma pessoa igual a ele, que se ele se sentir humilhado, ele não se defende. Por exemplo, eu consigo me defender. Se me humilhar, peraí, você está me humilhando por quê? Ele não. Então, assim, ele sempre falava para mim, olha, Gláucia, você pode xingar, você pode brigar, você pode fazer o que você quiser. Eu nunca vou te levantar a voz. Aí, eu falava, Aí quero ver, vai aprender isso. se defender. Não, isso foi interessante, esse ato de se esconder. Ele. O que ela comentou é muito interessante. Realmente, eu tinha esse sentimento de me esconder. Porque eu imaginava comigo assim, se a Gláucia estiver na minha frente, vai aparecer algum problema. Ele errava de não lidar com as reclamações dela. Aí o que ela fazia? Ah, é? Então vamos ver se você tem reação ou não. Aí você partia para humilhar, era isso? Humilhava Como? muito. O que você fazia, falava? Eu falava, você não devia ter casado, você não serve para casar, você não serve para ter família. Eu usava palavras bem agressivas, até me arrependo muito, né, porque ele não merece. Mas naquela situação, eu lembro que muitas vezes eu destratei ele assim, com palavras bem ofensivas que ele não merecia ouvir. Gláucia, eu fiquei sabendo que você ficou tão frustrada com essa indiferença dele que você chegou a bater nele de cinto? Sim, porque eu falei para ele, ameacei ele, olha, se você não mudar, eu vou te dar uma surra. Eu peguei, ele não dava atenção porque ele... Você já tinha ameaçado, então? Tinha ameaçado, mas aí ele não tinha reação, peguei a cinta e bati nele. Não é possível essa indiferença toda, Rodrigo. Parece que você tá fugindo de mim. Nada que eu faça ou diga faz diferença pra você. Não é isso, esse é meu jeito. Então muda o seu jeito. Eu não sou sua mãe pra ficar correndo atrás de você pela casa te mimando como uma criança. Acorda pra vida, Rodrigo, você tem que crescer. Não? Nem pense em sair daí. Dessa vez você não vai fugir e fingir que eu não existo. Vamos ver se pelo menos dessa vez você reage. Você entende que do jeito que você humilhava ele, você também não deixava um clima para ele querer Eu criava uma barreira. Com você, né? Eu criava uma barreira, eu era o monstrinho da casa. Não, ele também tinha o erro dele, é importante falar isso, né? Mas às vezes, por causa que um está errando, você acaba errando mais até. Porque você acaba aumentando aquele erro por uma proporção que depois não tem mais jeito, né? E é tão irracional que a pessoa erra e ela não vê que não está funcionando, né? Ela não vê que está piorando a situação, continua errando, ela vai agravando o problema, né? Com certeza, ele não tinha a reação que você queria, mas você insistia. Você ia mais fundo. E sabe o que acontecia, Renato? Sempre nós íamos nos distanciando cada vez mais um do outro. Exatamente. E depois, conforme os anos foi passando, foi se distanciando ao ponto da gente virar irmãos dentro de casa. Exatamente. Eu não vou discordar, eu tinha minha participação plena de erro, mas eu não conseguia enxergar realmente o que fazer, porque é mais ou menos assim, eu precisava me transformar na minha própria solução. Não tinha como recorrer, eu não tinha quem perguntar o que eu faço.
é como eu faço. Você disse que vocês passaram a viver como irmãos dentro de casa. Sim. Vocês passaram a viver como irmãos. Então, na prática, era o quê? Vocês compartilhavam do mesmo teto, mas não se tocavam, não havia intimidade? O que era? O que aconteceu é o seguinte, passado alguns anos, que já estávamos em crise, tivemos um problema financeiro gravíssimo, com um trabalho que foi mal sucedido. E nós tivemos que alugar o nosso imóvel, nosso único imóvel. E aí eu optei em morar na casa da minha mãe, de favor. Eu confesso o seguinte, que nessa fase que eu fui morar na minha mãe, foi um dos piores momentos para mim, na minha vida sentimental. Foi um fiasco. Por quê? Realmente. Eu comecei a fazer algumas amizades, eu comecei, alguns familiares, olha, eu vi o seu ex está bem, o seu ex está isso, está aquilo. E olha o que acontece, antes de me casar com o Rodrigo, eu me relacionei com uma pessoa há 4 anos. E essa pessoa me dava muito valor. Quer dizer, lá atrás eu tinha alguém assim, agora tem alguém que nem olha pra mim, que fica no celular o tempo todo, no videogame, Renato, não quer ficava conversar. setinha na minha cabeça, setinha. Ficava aquele lixo mental, olha, quem te ama é o ex. Ele não te ama. E a família não torcia a meu favor. Sai fora desse casamento. Eu também não Pra tinha ajudar, torcida né? a meu favor. Pra ajudar. E aí? Tinha que ser a Você minha fazia própria alguma solução. coisa assim para chamar a atenção do Rodrigo? Ah, fazia. O que você fazia? Eu acho que qualquer mulher, quando quer chamar a atenção do homem, eu pegava o celular, dava um que alguém tinha me ligado. Na verdade, eu nunca tive amizade, Cris. Até isso era uma negação. Nunca fui de ter amizade, é sempre cliente. Aí, às vezes, o cliente me ligava, eu meio que desligava e fingia. Ah, não, vou me encontrar. Claro, sabe? Não. Aí o telefone tocava. O telefone tocava porque eu não estava falando com ninguém. E ele parava ou nem estava aí? Não estava nem aí. Eu tinha que fazer de conta que não estava acontecendo nada para não provocar. Você não sentia porque eu sabia que seria uma provocação. Sei lá. Eu não podia mostrar. Por mais que eu tivesse com ciúme, eu não podia mostrar. Ele nunca teve porque ciúme ia de mim, piorar, Cris. ninguém Eu fazia de estava tudo pra ele ter, não tinha. E eu lembro de um fato que eu falei pra ele, Rodrigo, se você não tomar jeito, eu vou ficar com meu ex. Falei isso pra ele. Claramente. Eu pensei que ele ia ter uma reação, olha, se isso acontecer, não sei. Isso que ele falou? Opção sua, o que você tiver feliz, pra mim... Imagino. Cris. O importante é você feliz. Eu falei, então... Realmente, não ter uma reação numa situação Só dessa, que... Rodrigo, foi difícil. Não, ele não tinha. É praticamente mostrar a porta. É assim, é ser santinho na hora errada. Não era ali aquela hora de Porque ela ser queria santinho. que você lutasse por ela, né? Ela queria que você, não, de jeito nenhum, eu não vou perder você. Vem cá onde que eu estou falhando e você não teve essa Sabe o que reação. a minha mãe falava pra mim? Eu me abria com a minha mãe. Isso aqui, minha mãe, sai fora. Vamos concordar que realmente, acho que qualquer um falaria isso pra você. Sim. Né? Esse cara não te ama, esse cara não tá nem aí pra você. Enfim. E o pior, Renato, é assim, como ele falou, né? Todo mundo, ela falava com todo mundo sabia da situação deles. E ele não falava com ninguém, só ficava com um aparelho que não dá nenhum bom conselho, não dá conselho. Exatamente. Né? Quer dizer, você ficava ali perdido na internet, sem resolver seus problemas, gastando seu tempo, porque a internet suga todo o tempo da pessoa. Sim. Você estava sozinho com você mesmo, ela com todo mundo, vocês se amando e não conseguindo Verdade. se falar. Todo mundo puxando você para fora desse relacionamento. Você só não largou o Rodrigo porque você o amava muito. Sim. Né? E teve... Mas tive o meu sentimento balançado, sim, Cris. Confesso que eu tive, sim. O que aconteceu? Eu, morando lá, minha mãe, olha, Gláucia, não dá pra... Você trabalha, você é uma moça batalhadora. O Rodrigo também é, só que, poxa, ele não te trata como uma esposa. Então, por que você não pega, não faz uma academia? Eu, mãe, uma boa ideia. Por que você não começa a curtir a vida? Uma boa ideia, vou curtir a vida. Faltava muita afinidade entre eles. Ela não tinha prazer de estar muito em casa, queria só estar saindo direto. Isso já vinha também de algum tempo antes de estar comigo. Mas isso se intensificou também. E
E então o casal vivia mesmo uma forma de aparência, era perceptível para mim. Aí uma vez eu comentei com o Rodrigo assim, olha Rodrigo, estou muito decidida a separar de você, porque não está bastando você ser trabalhador, não está bastando você ser um homem honesto, um homem sincero, me tratar bem. Você não me ama, Rodrigo, então nós vamos nos separar. Quando você falou para o Rodrigo que você achava melhor se separar dele, você estava, na verdade, tentando chacoalhar ele, Sim. né? Só que eu fiz um chacoalhão melhor. Eu cheguei, é tão interessante, eu cheguei exatamente no limite do extremo, e não sabia o que fazer. Era praticamente como se fosse 10 contra 1. Mas na sua cabeça, você pensava que ele não te amava mais, então? Sim, eu pensava que ele também tinha problema. Quer dizer, você não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E ela pensava que você já não amava mais. É tão interessante que, assim, eu amava a Gláucia, fazia tudo por ela, tudo que era possível fazia. Eu percebia que a minha presença parece que causava uma irritação nela. Essa minha presença causava uma irritação. Santinho. A presença que mais raiva ela tinha era quando eu estava, por exemplo, na sala com um celular na mão, ou um tablet, ou um notebook na mão, ou sentado na mesa. Ou respirando, né? Ou respirando. Teve um momento bem constrangedor que aconteceu também nessa fase, né? Acho que ela ia contar sobre o desespero, né? A sua última tentativa de chamar a atenção. Conta pra gente qual foi essa tentativa. Me arrependi, a besteira que eu fiz, mas vamos lá. Eu, lá na casa da minha mãe me dando bastante conselho, eu falei, realmente, mãe, eu vou fazer um contato com meu ex. E fiz essa grande besteira. O rapaz lá vivendo a vida dele, tranquilamente. Eu ligo para a pessoa e falo, olha, preciso de uma reunião com você. Que situação, né? Mas muito do que aconteceu ali foi por falta de conhecimento. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que é estar em um relacionamento e acaba fazendo o que a gente vai acompanhar. Como o Renato disse, ela se casou sabendo do jeito dele, mas tinha altas expectativas e queria que ele mudasse. E não é só com eles que aconteceu isso. Muitos casais não usam o namoro ou o noivado para se conhecerem melhor e ajustar expectativas. Aí dá o que deu com eles. É verdade. Por isso, Renata e a Cristiane escreveram um livro, Namoro Blindado, que se transformou num verdadeiro manual para os solteiros, para os divorciados, para aqueles que desejam começar um namoro. Você pode adquirir o seu livro numa livraria bem próxima ou, se quiser, pelo site que aparece aí na sua tela. Mas voltando para Gláucia e Rodrigo, ele fugia dela dentro de casa. Ela o humilhava e chegou a bater nele de cinta. Mas você acha que acabou por aí? Não acabou, não. Sabe o que a Gláucia fez? Ela armou uma reunião com o Rodrigo, ela, o ex-noivo, na casa da mãe. Você pode acreditar numa cena dessa? Você vai ver o que aconteceu daqui a pouco. Voltamos já. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Vamos
ver agora a última parte da entrevista com a Gláucia, contando para os nossos professores o que aconteceu nessa saia justa que ela mesma se meteu. Acompanhe. Eu, lá na casa da minha mãe me dando bastante conselho, eu falei, realmente, mãe, eu vou fazer um contato com meu ex. E fiz essa grande besteira. Você é uma mulher bonita, inteligente, batalhadora. Não faz sentido você ficar aí sofrendo por causa do Rodrigo. Escuta o conselho que eu tô te dando. Tem muito homem bom aí no mundo para te fazer feliz. É, você tem razão, mãe. Eu vou ligar pro Paulo. Pro Paulo? Qual Paulo? O Paulo teu ex? Uhum. Ah, o Paulo. É, liga. O Paulo vale a pena, liga mesmo, liga. Ele ficou chocado, talvez ele até tinha um sentimento por mim ainda, que ele sonhava casar comigo e eu abandonei ele. E ele falou, mas você não está casada? Eu tô mais ou menos, vem aqui. Oi, Rodrigo, que bom você chegou. Eu preciso te apresentar ao Paulo, meu ex-noivo. Prazer. Seu ex? Isso mesmo. Pode sentar, a gente só estava esperando você para começar a reunião. Qual reunião? Bom, eu chamei o Paulo aqui para você conhecer a pessoa que eu deixei para ficar com você. Eu abandonei ele, que é uma pessoa bacana, que me amava, cuidava de mim, me dava atenção para ficar com você. Só que você parece que não entende, você não percebe as coisas. Gláucia, por favor, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não, Paulo, fica tranquilo. É a mais pura verdade. Se ele não melhorar, eu largo dele e volto para você. Na verdade, eu quero que você seja feliz. Se a sua felicidade tá em ficar com ele, pra mim tudo bem. Não, pera. Gláucia, as coisas não são assim, tá? Primeiro, quem disse que eu quero ficar com você? Tá, gente, olha, eu acho que vocês deviam sentar, tá? Conversar, tá? Não jogar tudo pro alto assim. O que eu acho que vocês têm que fazer agora é se dedicar pra tentar salvar esse casamento, né? Qual era a sua intenção? Na verdade, chamei o ex para explicar para o Rodrigo o seguinte, que eu abandonei meu ex com tudo que ele poderia me oferecer, o tratamento para ficar com ele. Aí, como eu tinha opção também de voltar para o ex, que o ex gostava de mim, eu falei, peraí, eu vou ficar com quem me ama. Eu estava balançada também pelo ex. Penso que não sou santinha. Eu pegava, meu ex, pra que eu fui abandonar meu ex? Meu ex era melhor que o Rodrigo, olha que absurdo. Na verdade, eu amava o Rodrigo, mas começou minha mente a ficar cheia de lixo. Mas e o ex? Qual foi a... eu passei uma vergonha, Cris. No final, eles fizeram amizade, os dois. Na realidade, eu até posso explicar um pouco melhor essa situação, como eu estava... exatamente ali, eu vejo como a linha final. Eu vejo como... Realmente você chegou na linha final e ali era a luz do túnel, ou você resolve ou acabou. Você vê que até que ponto as pessoas vão? Desespero. Fazem às vezes muito mais difícil, eles não querem fazer o mais fácil para resolver o problema. Só que isso, Renato, tudo isso que aconteceu foi bom, porque esse fato ruim, né, de ter reunido o ex, família, fez o Rodrigo despertar. Falei para ele, Rodrigo, a Gláucia é como um soldado ferido. Então, quando numa guerra um soldado fica ferido, o que os outros fazem? Jogam ele no ombro, procuram ajudá-lo de alguma maneira. Então, a Gláucia agora é o seu soldado ferido. Você vai ter que ajudá-la porque ela está passando por um problema muito sério. Mas você pode ajudá-la e salvar seu casamento. Então, depois disso tudo, você caiu a ficha, eu preciso lutar pelo meu casamento. Caiu a ficha e eu falei, agora é o fim da linha. Eu vou ter que realmente tomar uma ação contra isso e buscar ajuda. E eu fui realmente buscar ajuda. Essa ajuda foi você buscar vir nas palestras. Sim. Que nós fazemos de casais e solteiros. Exatamente, eu falei, eu vou buscar ajuda. Porque assim, chegou no fim da linha. Acho que eu não tenho mais por que ficar testando o quão forte eu sou, como eu reajo, né? Nossa, olha, eu me saio tão bem, não dá mais. Você foi sozinho buscar ajuda nas palestras, a Gláucia não queria buscar ajuda, aí era agora você que não queria fazer nada? Não queria. Por quê? Porque na minha mente era assim, eu não preciso, e quem precisa é ele.
você estava ainda machucada de tudo, Sim. todas as tentativas que Sim. resultaram em nada. Você vindo às palestras, Rodrigo, o que você começou a aprender de diferente? Porque você não sabia lidar com a situação de forma alguma. Não sabia Muito lidar. inteligente para o seu trabalho. Você, qual é mesmo a sua profissão? Programação de sistemas, tecnologia. Tecnologia. Quer dizer, você, digamos aí na expressão popular, crânio, nerd para o seu trabalho, mas absolutamente ignorante com respeito ao casamento. Aí você foi para as palestras, começou a usar a sua cabeça, não só para o trabalho, mas também para o casamento. O que você começou a aprender que fez a diferença? Olha, primeiro que isso me custou, eu acho que muita lágrima e muito suor. Isso não foi realmente nada fácil. E eu comecei a aprender com o tempo, nas palestras. Acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi, logo no início, relações internas. Relações internas, que é exatamente aquela questão. Eu não gostava da minha própria companhia, então eu não podia esperar que outra pessoa viesse a gostar da minha companhia. Eu comecei a mudar muito as minhas ações, com ações mais simples. Eu comecei a ser mais simples. Talvez se você não toma um café da manhã, procura tomar um café da manhã junto com a sua esposa. A gente sempre fala, nós nunca vamos fazer o que nunca aprendemos. Você nunca aprendeu o que hoje você sabe. Sim. Quando você veio para as palestras e você ouviu falar do amor inteligente, que o amor tinha que ser inteligente, aquilo despertou você. Porque a inteligência você já usava, mas só para o trabalho. Só para o trabalho. Aí eu comecei, em um certo momento, eu estava, vamos dizer assim, ávido a entender tudo aquilo que estava acontecendo. E eu procurei saber mais o que é essa inteligência no amor. Eu percebi que a inteligência, com o passar das palestras, a inteligência é como se ela tivesse intrinsecamente ligada ao amor. Significa que não há espaço para o individualismo. Eu não podia mais ficar me esquivando. A Gláucia vai para a cozinha e eu já tomei o meu copo de água, vou para o quarto. Ela ia para o quarto, tá tudo bem, você está fazendo alguma coisa? Não, eu já estou saindo, só vim trocar minha camisa, ia para a sala. E eu pensava, não, isso tem que mudar. Eu comecei a pensar em tudo, absolutamente tudo. Isso me levou muito tempo, isso me custou, eu digo que me custou muito suor, sangue e lágrimas, porque foi super difícil. Teve uma vez que eu falei assim para ele, ele se arrumou todo, né? Coisa que ele não fazia também. Ele não se arrumava, ele ficava igual um jequinho, assim, todo largado. Aí ele se arrumou todo, assim, para ir para a palestra. Aí eu peguei e falei para ele, ei, arrumou outra lá? Ele, não, jamais. Jamais, você é o amor da minha vida. Então ele começou a se expressar também com palavras. Aí, às vezes eu me arrumava, ele, nossa, mas você tá gatona hoje. Então ele começou, parece que é bobo isso, mas um elogio, às vezes, que o homem dá para a mulher, isso muda tudo. Poxa, comida gostosa que você fez. Então ele começou a fazer tudo diferente. Sempre era uma regra, trabalhar demais, foco nos eletrônicos. Então ele pegava, olha, vamos assistir um filme? Nossa, mas você não é de assistir filme. Não, mas eu já preparei um filme para a gente assistir. Então a atitude faz a diferença no casamento. E o que aconteceu com o celular, com aquele vício de celular, ou aquele escape do tablet? Bom, a primeira situação que foi ultra difícil, eu posso dizer. Suor de sangue. Foi assim, eu tenho que estar na sala, mas eu não estava com o celular. Me esconde. Ele estava bem longe. Eu tirei o notebook de cima da minha mesa. Em casa, eu tirei o notebook do meu home office. Eu não podia ter aparelhos eletrônicos próximo da Gláucia. Então, se ela não gostava... Isso por decisão própria? Por decisão própria, porque eu aprendi dessa forma. Eu não podia mais irritar a Gláucia. Eu descobri que aquilo causava um desconforto muito grande. Então eu falei, tudo que for para não irritar a Gláucia, eu tenho que fazer. É a minha obrigação. E não só por isso, né? Porque você acabava dando mais atenção a essas coisas do que para a sua esposa. Exatamente. Foi super difícil. Por exemplo, eu estou numa sala, num almoço, o telefone não podia estar à mostra em cima de lugar nenhum. Ele estava no bolso desligado, porque ele não podia tocar. A reação de atender um telefone, responder mensagens,
era extremamente irritante e isso não iria contribuir para o que eu estava aprendendo nas palestras. Eu comecei a agir de forma diferente, nas coisas simples. Eu sumi com os aparelhos, eu desapareci. E essa atitude, o fato de eu não pedir ele fazer por si próprio, me despertava cada dia mais. Foi renovando o meu sentimento por ele. Porque todo esse tempo você estava sozinho indo às palestras, você achava, não preciso, o problema é ele. Sim. E contrário do que a maioria pensa, né, como nós sempre falamos aqui, quando um quer, é possível salvar o casamento. Quando um pelo menos quer. Veja que ele quis, eventualmente, no início ele até queria, mas não sabia como. Quando ele veio para as palestras, mesmo sozinho, e a Gláucia indiferente, ele aprendeu como. E, passado o devido tempo, a prova da mudança, ela se despertou para isso. Quer dizer, é possível, ela viu que havia um homem diferente ali. Ele falou que foi difícil. Por quê? Porque a prática é difícil. Às vezes, você já tem a teoria aí, você já sabe, você assiste o programa, você já sabe, tem que ter diálogo, tem que sacrificar, não pode ser egoísta. Você tem todas essas teorias, né? Mas quando você tem que praticar o que você já sabe sobre relacionamento, você não consegue. E aí você fica assim, isso é muito difícil, isso não dá. Você vê que o Rodrigo falou que tinha lágrimas de sangue, né? Porque realmente, quando você errou tanto, né, Renato? E as lágrimas de sangue estavam já rolando há muito tempo com esse relacionamento ruim. A questão é esta, lágrimas de sangue já estavam rolando, mas sem esforço para mudar, só para chorar o sofrimento. Essas lágrimas de sangue que você chorou, foram para mudar, então elas valeram a pena. Vale a pena, né? Exatamente, trouxeram um resultado. Tanto que você eventualmente despertou, peraí, acho que eu vou para essas palestras também. Sim, claro. Falei, vou nessas palestras e foi algo, não é do dia para a noite a mudança. Quando eu me propus a ir com ele, ele não ficou pegando no meu pé em nada. Eu lembro que ele, muito carinhoso, quando principalmente terminava as palestras, o que eu gostava também, vamos jantar? Eu, vou de novo. Então, assim, ele soube ter paciência, ele lutou sozinho, não desistiu. E eu acho que valeu a pena, né, Rodrigo? E é importante falar isso, né? Porque as pessoas, às vezes, têm paciência, elas têm tolerância com um problema. Elas ficam ali tolerando, sendo forte com aquele problema que vai se rolando ano após ano. Mas quando ela tem que tolerar, né, aquilo que realmente vai ajudar, como no caso daqui da Gláucia, você estava com o coração fechado. Então ele teve que ter paciência para você ir se abrindo para as mudanças que você tinha que fazer. Essa tolerância vale a pena, né? Ela traz um resultado. E você tem que dar a chance para outra pessoa também mudar. E você tem que acreditar e não desistir do relacionamento enquanto está havendo esforço para mudança, ok? Então, você veio para as palestras e você também mudou eventualmente? Você aprendeu coisas novas? Aprendi a ser sábia, né? Ser uma mulher sábia, porque eu não sabia ser uma mulher sábia e não escutava nada que conseguisse me transformar como pessoa. E lá eu consegui a transformação. Ainda tenho muita coisa para me transformar, mas o que eu aprendi, eu tenho colocado em prática e tem valido muito a pena. Primeiro que só o fato do meu sentimento, ele ser renovado pelo meu marido, isso é tudo de bom. Eu não ter destruído o meu casamento, porque eu poderia ter destruído. Então eu também tentava fazer tudo diferente para ele. O meu tratamento, se tem uma coisa que eu cortei, foi destratar ele, humilhar ele, porque isso acaba com um homem, acaba com o relacionamento, a humilhação. Eu comecei a elogiar, comecei a ajudar, comecei a servir ele. E como é que você se sente, Gláucia, elogiando ele, colocando ele para cima? Porque quando a pessoa humilha a outra, ela não se sente bem.
não é um sentimento gostoso. Você não sente assim, eu estou orgulhosa de mim por ter feito a outra pessoa se sentir mal, né? Mas quando você elogia e você faz uma pessoa, né, se sentir bem, aí o sentimento muda. E sabe uma coisa interessante? Eu percebi que quando eu comecei a alimentar, cuidar do meu relacionamento, eu comecei a cuidar, porque relacionamento é um cuidado que você tem que ter todo dia, diário. Às vezes a pessoa está com raiva hoje, aí você tem que ter paciência, aí você até tenta minimizar a situação. No dia seguinte, vai lá, conversa de novo, não fala, você é nervosinha, hein? Você aí só apontando os defeitos. Eu percebi quando eu comecei a elogiar, comecei a ajudar ele também, ele se transformou. Às vezes eu paro para pensar e falo, gente, não existe homem melhor no mundo que o Rodrigo. Não existe. E o que o homem quer? Não Na realidade, existe. quando você elogia, isso é como se puxasse apoio. O que o homem quer? Justamente ele quer ser elogiado, você também quer ser visto. Principalmente pela esposa, né? Sim. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo, a mulher dele, o que ela fala dele vai determinar quem ele é. Sim. E isso puxa apoio, isso de certa forma acabou trazendo mais para mim. O homem, ele quer o quê? Ele quer mais, e aí eu comecei a fazer mais, eu comecei a dar mais de mim e não pensar literalmente em mim. Tanto que hoje eu posso dizer, tudo que eu faço é para Gláucia. Eu percebi que a mudança do casal, quando eles voltaram à alegria deles, eles estavam se entendendo mais, não estavam havendo mais briga, eles estavam conversando mais. A maior mudança do casal que eu percebi, quando a minha irmã começou a passar os vídeos para mim, pelo Zap, eles saindo, se divertindo, estando junto. Eu percebi que ali estava acontecendo alguma coisa entre eles. Eu percebi que o Rodrigo, juntamente com a minha irmã, já estava outra pessoa. Quer dizer, é possível uma pessoa mudar para melhor. Contrário do que dizem, esse aí não vai mudar, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito. Não, quando a pessoa, primeiro, quer, segundo, aprende como. Porque você queria ser melhor, mas não sabiam como. Então, é possível a mudança. Tanto que hoje vocês trabalham juntos, vocês são empresários. Sim. E estão juntos o dia todo. Todo dia, toda hora, e se deixar... Que é a prova que o casamento realmente mudou, né? Sim, e tem pessoas que conhecem a gente e falam, peraí, a gente, quando fecha um projeto, a gente não fala para o cliente que nós somos casados. Primeiro que a gente está ali fazendo o nosso trabalho. Depois, a gente entrega o projeto, o cliente fala, peraí, eu tinha certeza que vocês eram casados, porque tudo deu certo do início ao final, não é possível, vocês são assim todos os dias. Mas por quê? Por que que a gente hoje se dá bem? Primeiro que a gente aprendeu a se respeitar, aprendeu a curtir a vida, porque um casal tem que ter momentos de distração. Não é só trabalho, não é só cuidar de filhos, não é só isso. Porque na fase do namoro você se distrai, você alimenta a sua alma. Porque depois que você casa, você não alimenta a sua alma, você não se distrai. Então a gente trouxe isso para o nosso casamento. Tudo que eu faço, eu vou sair, eu vou voltar tarde, ou eu vou me comprometer, ou eu vou fazer alguma coisa. Será que a Gláucia vai gostar? Ela não é obrigada a gostar, então não faça. Faça de outra forma. Quer dizer, são 10 anos de casados? 10 anos. 10 anos de casados, somente nos últimos 2 a 3 anos que vocês de fato se tornaram um casal feliz. Quer dizer, foram 7 anos, veja só, 7 anos de frustração, de confusão, papelão, por que não dizer, papelão, né? Papelão, quantos papelões que foram feitos aí. Esse casamento não era para existir mais, mas eles deram a chance para si mesmos, quer dizer, começou com o Rodrigo, e através do que eles aprenderam, do amor inteligente, hoje o casamento está restaurado, a parceria dos dois, que se estende até para a vida empresarial deles. Então, as pessoas que estão em casa, né, que pensam assim, não tenho mais jeito para o meu casamento, elas podem dizer assim, eu não quero mais o meu casamento. Elas podem dizer isso, mas elas não podem dizer
que não há mais jeito. Deixa de lado a preguiça, né? Porque às vezes você tem preguiça de fazer a coisa certa, de lutar pelo casamento da forma certa. Você tem lutado da forma errada, brigando, criticando, xingando, batendo, fazendo papelão, querendo chamar a atenção de várias formas. Você tem tentado, você tem sacrificado, você tem lutado da forma errada, com as armas erradas. E aí você pensa assim, quando você ouve a gente falar aqui que há um jeito de aprender, você, não, eu já fiz de tudo. Você fez de tudo errado. Você não tentou o que é certo ainda. Então, não fique com preguiça de fazer o que é certo. Você tinha que ter preguiça de fazer as coisas erradas, né? As pessoas não têm preguiça para fazer tudo o que é errado, mas para fazer o que é certo, infelizmente. Eu queria pedir ao Rodrigo e à Gláucia, que fizeram errado por 7 anos e estão fazendo certo pelos últimos 3 anos, pelo que aprenderam nas palestras. Fale, Rodrigo, para os homens e depois você, Gláucia, para as mulheres. A importância de vir, de aprender, de se expor a uma ideia diferente, a uma maneira diferente de pensar. Para você que eu acho que talvez esteja resistente, não sabe talvez o que esteja acontecendo, eu vejo que é muito difícil para nós entendermos quando somos duas pessoas pensando de formas diferentes, mas vale a pena participar da palestra, parar, refletir de certa forma na situação e usar a sua inteligência, parar, pensar o que está acontecendo. Eu tenho certeza que a situação vai ser resolvida. Procure participar e você vai ter a solução. Para vocês, mulheres, eu indico exatamente aquilo que eu fiz. Os tratamentos que eu tive, os aprendizados que eu tive com o Renato e com a Cris mudaram a minha vida. Eu ia desistir de tudo, era para ter acabado com todo o meu relacionamento, que é mais fácil para você, mulher, desistir. Eu me dei oportunidade, hoje eu tenho um casamento maravilhoso, é um casamento exemplo. Então você não desista do seu casamento, não desista da sua vida sentimental. Vai em busca da solução, vai cuidar da sua vida, vai se tratar e vai ter a sua vida do jeitinho que você sempre sonhou. Como bem reforçou o Renato e a Cris, o que falta para muitas pessoas é disposição para fazer o que é certo. Nunca falta disposição para fazer o que é errado. Por isso nós preparamos uma dica para você que está em casa e tem que haver disposição também. Nós preparamos aqui uma caixa que está escrito distração. Quando a pessoa chega em casa, a primeira coisa que normalmente ela faz é ligar a televisão ou continuar no celular. Tem gente que é exemplo do Rodrigo, não sai do videogame. São situações que vão distraindo o marido, a esposa, enfim, distraem no relacionamento e a pessoa deixa de interagir com quem está do lado dela, criando essa distração. E até o que esse diálogo aqui é muito mais importante, né? Porque às vezes a pessoa chega em casa e fala assim, não, eu quero me desligar, eu não quero me preocupar mais com nada. Mas o fato de você sentar e perguntar para outra pessoa como que foi o dia dela, se ela está passando por alguma coisa, se ela está precisando de alguma coisa, isso é bom, isso é gostoso e isso realmente distrai, não essas coisas aqui, porque isso aqui também enche a nossa cabeça, né? É verdade. Então o que você tem que fazer? Chegou em casa, está com o seu marido, com a sua esposa, você tem que pegar isso que distrai, que tira você do foco do relacionamento e colocar na caixa da distração. O videogame, o controle da televisão, o tablet, o telefone que não para de tocar a todo momento, as redes sociais, enfim, você tem que pegar tudo e colocar nessa caixa da distração, para que você possa aproveitar ao máximo o seu marido, a sua esposa, enfim, a sua família. E descubra a melhor maneira de agir. Aí vai uma outra dica, participando da palestra, já nessa quinta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde ou então às 8 horas da noite. Nesta semana, nós estamos esperando todos vocês na Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Tem creche para os seus filhos pequenos e um amplo estacionamento. E olha, você não paga nada, mas chegue cedo, porque as portas se fecham 5 minutos antes da palestra começar. E não se esqueça, deixe a caixa da distração de lado e foque
no seu relacionamento. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.